Olá, tudo bem? Hoje no canal Hipnose Saúde, no nosso podcast, estamos recebendo a Magda Santos, de Portugal. Ela já participou de um outro podcast junto com nós e falou sobre naturologia, mas ela também trabalha com medicina chinesa. E hoje ela vai falar um pouco para nós sobre a medicina chinesa, como ela atua nas doenças, nas patologias, e é um prazer receber a Magda aqui hoje. Tudo bem, Magda? Olá, tudo bem, Pierre? E consigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Magda, Obrigada por mais esse convite. sabe que tu é bem-vinda no canal aqui, e hoje eu quero conversar um pouco contigo sobre medicina chinesa, que tu trabalhas. Qual a origem da medicina chinesa? Ora, a origem da medicina tradicional, nós aqui chamamos de medicina tradicional chinesa, ronda os 3.000 anos e é originária da China. Portanto, foram estudos na altura, não havia estudos clínicos, nem ensaios, nem nada disso, e então era através dos sintomas e da medição da energia que se e do resultado que se iam escrevendo ou que se iam passando as informações durante estes séculos todos. A medicina chinesa, ela trata quais doenças, quais patologias? A medicina tradicional chinesa atua em muitas vertentes, por exemplo, no excesso de peso, em patologias como vícios como o álcool, o tabagismo, atua nas depressões, nas ansiedades, no síndrome do pânico, trata muito bem dores articulares, ou de tendões, ou de músculos, tanto localizadas como generalizadas, fibromialgias, atua também no sistema digestivo, indigestões, diarreias, síndrome do cólon irritável, problemas de pele como a psoríase, eczemas. No fundo, tem uma vasta área onde pode atuar. E a medicina tradicional chinesa, ela tem como base o quê? Qual é a base que ela se fundamenta? A base é como se fosse o taoísmo, é a lei do Tao, em que no universo existe tudo a partir de uma única coisa. Seguidamente a essa única coisa há a dualidade que toda a gente ouve falar e que toda a gente conhece, o símbolo yin e yang, o positivo e o negativo, os contrários que no fundo em movimento um transforma-se um no outro. Portanto, o frio, por exemplo, no inverno torna-se menos frio, na primavera transforma-se em calor, no verão volta a ter um bocadinho de frio no outono e volta a ser inverno, portanto eles alteram uns nos outros, seguido das leis dos 5 elementos, onde através da madeira, do metal, do fogo, da água, da terra, consegue-se juntar e fazer um diagnóstico, isso é uma das bases, um diagnóstico onde podemos juntar, cada elemento tem uma cor específica, tem um cheiro específico, tem um órgão e uma víscera que se juntam, fazem parte um do outro,
Essas são as bases, depois muito mais aprofundadas, fazem parte das bases da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, então, ela usa os 4 elementos para a cura: o fogo, a água, o ar, terra. A medicina tradicional chinesa usa como meio de diagnóstico os 5 elementos, são 5. São 5 porque nós temos 4 estações, mas os chineses têm uma estação central, é o centro, que é o fim do verão, que nós não temos essa estação, por isso eles consideram as 5 estações, os 5 elementos. Mas sim, dá para fazer um diagnóstico só pela lei dos 5 elementos, sim. Eles trabalham com as 5 estações, então. São 5 estações que estão ligadas a 5 órgãos ou a 5 vísceras, ou aos meridianos principais, que está ligada às emoções, estão ligadas a cheiros, a sabores. Por exemplo, posso dar aqui um exemplo de como é que nós podemos fazer um diagnóstico só com essa lei. Chega uma pessoa ao nosso gabinete, um paciente, com medos, que se sente sem energia, que a cor que veste é mais preto do que colorido, o cheiro que tem o cheiro que sente quando cheira qualquer coisa, um cheiro pútrido, ou que tem necessidade de comer coisas salgadas. Isto é um quadro do elemento água. Ou que se formos, podíamos até aprofundar mais, se a pessoa tem dores nos ossos, se houve diminuição da audição, é tudo um quadro que pertence ao elemento água, digamos assim. Poderia dar exemplos de todos os elementos. Sim. E as doenças físicas, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha feridas no corpo, consegue tratar com a medicina chinesa? É assim, feridas no corpo, nós consideramos, e a nossa linguagem de medicina tradicional chinesa não é igual à medicina ocidental, portanto, para nós, uma pessoa que tenha feridas, fissuras na pele, é um excesso de calor no sangue. É um excesso de calor no sangue, que nós chamamos de excesso no shui, que quer dizer sangue, ou pode também ser uma estagnação de energia. Normalmente não ponturamos em zonas que estejam abertas, numa fissura, numa ferida, mas podemos fazer nos seus arredores, à volta dessa ferida, podemos fazer, mas também nós normalmente num tratamento da acupuntura, a maior parte dos pontos não se localiza onde há patologia, localiza-se na correnteza, ou seja, no decorrer do meridiano que esteja afetado. E tu usa algumas ferramentas para, dentro da medicina tradicional chinesa, tu usa algum tipo de ferramentas específicas? Falas-me de ferramentas, em termos de quê? De laser, de algum aparelho, de eletroterapia, é isso? Isso, laser, laceio cone, alguma coisa. Pronto, então é assim. A medicina tradicional chinesa utiliza como meios de tratamento a acupuntura, que é com agulhas, a auriculoterapia, que é na orelha, que pode ser com algumas agulhas muito pequeninas ou com sementes de mostarda. Utiliza-se normalmente as sementes de mostarda. Já existem também algumas de titânio, ou de ouro, ou de prata, são umas coisinhas muito pequenininhas. O que é que utilizamos também? Podemos associar à acupuntura a eletroterapia, ou seja, ligamos uns cabos
de um aparelho específico, com frequências específicas, cada uma para o seu tratamento. Imagina que eu vou tratar uma dor no joelho. Será uma frequência e uma intensidade diferente se eu for tratar, por exemplo, uma dor de cabeça, ok? E podemos sim utilizar eletroterapia. Podemos também utilizar eletroterapia, por exemplo, para atenuar as dores no parto. Há muita gente que prefere fazer dessa forma. Portanto, a diminuição da dor durante o trabalho de parto. Utiliza-se o laser quando a pessoa tem fobia às agulhas. Pode-se utilizar também a compressão com os dedos ou com um aparelho que só faz pressão no ponto, não funciona, só faz pressão. Podemos utilizar a mocha e pressão, que é tipo um cone que tem temperatura bastante alta, normalmente são os 200 graus centígrados. Claro que nós não tocamos na pele, é unicamente à distância, até a pessoa sentir que está quente, e vamos fazendo isso várias vezes no mesmo ponto e vamos mudando de ponto ao longo da mesma sessão de tratamento. Serve a mocha para aquecer zonas que nós consideramos que são zonas frias ou são zonas atacadas pelo frio. O que é que nós podemos utilizar também? Ias-me perguntar alguma coisa? Sim. E me diz uma coisa, a terapia tradicional chinesa, ela tem resultados rápidos ou é uma terapia lenta? Olha, se for um problema numa fase aguda, pode ter uma diminuição, por exemplo, uma dor, é uma patologia aguda, pode diminuir bastante essa dor, até pode desaparecer, como acontece às vezes com as dores ciáticas, numa sessão, em 2 ou 3 sessões. Agora, um problema crónico, vamos imaginar, dentro das dores, uma artrose, claro que não vai ser com 2 nem 3 sessões, a pessoa pode sentir diminuição da dor, mas vai levar algumas sessões até que fique equilibrado o problema, que virá novamente com mudanças de frio ou de calor, porque normalmente estas patologias pioram com mudanças de temperatura, e como é um problema crónico, terá que ser feito de época a época. Imaginemos que há uma patologia que piora com o frio, normalmente as pessoas irão começar no início da estação fria. E tem bastante procura em Portugal pela medicina tradicional chinesa? Tem, até porque muitos médicos de medicina convencional prescrevem tratamentos ou mesmo já têm em suas clínicas um acupuntor para fazer este tipo de tratamentos. Inclusive em hospitais também já se faz. E a medicina tradicional chinesa, ela faz parte do sistema de saúde de vocês? É assim, neste momento a medicina tradicional chinesa não está totalmente regulamentada, mas quem tem este sistema e há pessoas que têm esse sistema e que não passaram e não têm cédulas profissionais do Estado, mas já existem cédulas profissionais do Estado que, no fundo, é para que as pessoas tenham confiança e saibam quem é o profissional, não propriamente para como terapia, mas como profissional, é um profissional que está qualificado. Tu faz bastante atendimento com a medicina chinesa aí? Sim, faço. E tu tem algum caso que tu atendeu que foi bem bacana, que tu possa nos contar? Tem vários. Olha, por exemplo, sabes que fazer tratamentos a grávidas é muito complicado. Nós temos que saber pontos que não podem mesmo ser tocados
e pontos que nós podemos fazer com algum cuidado. E nós sabemos que quando uma grávida está já perto do final, normalmente tem pressão a nível da coluna e normalmente o ciático é sempre afetado. E como não é um problema crónico, nem é um trauma, é simplesmente a nível energético, é muito fácil de se tratar. E às vezes com 1, 2 sessões a ciática desaparece porque o problema é unicamente energético. Outra situação, também numa grávida, quando o bebê não está posicionado na posição de cefálica, não é? De cabeça para baixo, existe uma técnica com uma oxabustão que fazemos num ponto que fica no pé e que o bebê consegue dar a volta e ficar na posição cefálica, pronto para nascer. O que é que fazemos mais? Dores de cabeça, essa que o bebê está fora, essa que o bebê está fora da posição, tu faz um toque com as mãos e ele volta para a posição que ele tem. Não é com as mãos. Não é com as mãos, é com mocha. Mocha é tipo um cone com uma planta que é chamada artemisia, que fazemos chama e esse cone aquece à temperatura de 200 graus centígrados, então, mas fazemos nesse ponto a uma distância, não é? Para não queimar. E fazemos, normalmente é a primeira sessão que isso acontece, mas pronto, pode ter que ser a segunda ou a terceira, mas normalmente é um processo que é rápido. E aí a criança vai pelo calor, então? Faz a volta mesmo, e por acaso até há uma série que eu vi esse caso na Netflix, numa série em que realmente também mostraram, era uma grávida e que a criança não tinha virado a tempo e recorreu à acupuntura exatamente com mocha para a criança ficar na posição cefálica. Portanto, até já nas séries de televisão já se aprende, já se vê isso, já se aprende isso. E dentro da medicina tradicional chinesa, vocês usam bambu? O bambu? Para que é serve assim, bambu? eu nunca usei bambu, mas sei que há quem eu não faço ventosas, por opção, mas sei que quem faz ventosas pode optar por copos de bambu. De resto, aqui não utilizamos bambu. O que seria ventosas? Ventosas é uma terapia dentro da medicina chinesa, é um tratamento em que com uma chama se faz vácuo dentro desse copo, pode ser ou de vidro ou de bambu, e faz tipo uma sucção daquele tecido. Imaginemos um tecido nas costas, uma pessoa tem uma contratura muscular. Uma contratura muscular acaba por ser tipo um sangue estagnado, digamos assim. Então, a ventosa vai fazer uma sucção, como tem vácuo, faz sucção desse local e todo o sangue que tem tóxico, que está a provocar aquela dor, é colocado à superfície. E há quem até faça tipo sangria, mesmo chamada a sangria, que com uma lanceta vai picar aquela zona quando se tira ou antes de colocar a ventosa, e aquele sangue pastoso que está ali a provocar a dor, aquilo é retirado. Vem aos bocadinhos, através dos orifícios onde foi funcionado. Mas eu não faço essa terapia. Não? Tá. Não, mas já me fizeram. Já te fizeram e deu resultado bom? Já. Deu resultado bom? Ótimo. Eu tive que tomar um medicamento que depois foi muito difícil de retirar. E fiquei com muitas contraturas no pescoço, mesmo em termos de tendões. E a única forma que eu tive foi mesmo as ventosas. E fiquei toda negra. Posso dizer que fiquei toda negra.
mas que passou. E para a dor no ouvido, a medicina chinesa é boa? Para a dor no ouvido, é boa, mas não é no local, não é? Vamos atuar, por exemplo, olha, vamos utilizar aquilo que eu falei há bocadinho, os meridianos que estão do órgão e da vista correspondente ao elemento água, que é o rim e a bexiga. Porque a audição, o ouvido tem a ver com esse elemento. E então pegamos nesse meridiano, nesses 2 meridianos, e há pontos específicos que vão tratar a dor no ouvido, digamos assim. Mas podemos também utilizar uma coisa que não tem propriamente a ver com a medicina chinesa, mas que ajuda bastante, que é o cone de cera para ajudar a secar líquido ou cera que haja no ouvido. Eu não sei como é que vocês chamam aí, mas o cone de cera tu coloca existe no um ouvido cone. e ele tira a cera do ouvido, é isso? Arde, aquilo arde e imaginemos que há um bocadinho de líquido que está a causar essa inflamação no ouvido. Aquilo vai secar. Se houver cera, vai puxar a cera ao de cima para ser limpa. Mas pronto, então, eu não sei como é que vocês se chamam aí, mas vocês têm outro nome para isso, eu não sei. Me diz uma coisa, relacionada aos elementos, quais os órgãos são relacionados ao elemento fogo? Fogo? É o coração, é o coração. É o coração. É o coração. O elemento de fogo é o coração e a víscera é o intestino delgado. Tá. E o elemento água, qual é os órgãos? Eles estão relacionados. E quais os elementos relacionados à água? A água, o órgão é o rim e a víscera é a bexiga. O rim e a bexiga? Sim. Tá. E qual é os outros elementos? Esse sim é um bocado básico, não é? Que tem a ver com água. E qual é os outros elementos? É o fogo, a água, o ar? Por exemplo, vamos dizer, a madeira. A madeira, o órgão em víscera é o fígado e a vesícula biliar. Depois, a seguir, é o fogo, que é o coração e o intestino delgado, seguido do elemento terra, que é o estômago com o baço, e nós associamos o baço não só ao baço, mas nós dizemos até baço-pâncreas, nós juntamos os dois, mas chamamos baço. Depois, a seguir, vem o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso, eles têm muita relação um com o outro. E por último a água, que é o rim e a bexiga, sim. E aí tu usa esses elementos para tratar esses órgãos, no caso? Sim, está tudo interligado, mesmo incluindo emoções, por exemplo, o fogo, a emoção, quem tem o elemento fogo equilibrado, a emoção é a alegria, por exemplo. Se tivermos o elemento madeira alterado, em termos de emoção, existe irritabilidade. Se tivermos o elemento metal desequilibrado, as nossas emoções vão ser a tristeza, por exemplo. Estamos a falar das emoções, mas podemos falar de cores, das estações já falámos, vocês usam cheiros. Dentro da medicina tradicional, vocês usam as cores também? Também. Eu acho que as cores fazem parte de tudo, porque quando vocês falaram aí de Feng Shui, as cores também entravam, porque entravam também a parte energética, os chakras, e aqui é igual, estamos a falar de energia. A cor é uma energia, tem uma frequência. Por exemplo, para o elemento água, a cor é o preto ou o azul escuro. Para o fogo é o vermelho, claro, não é? Para o elemento terra, porque tudo o que tem a ver com a parte digestiva é amarelo, o metal é branco, e falta-nos a madeira é o verde. Tipo assim, a pessoa tem um problema no estômago. Como é que tu faz a linkagem? Como é que tu usa esses elementos para tratar o estômago da pessoa?
Bem, nós para iniciarmos uma consulta temos que fazer uma anamnese, não é? E essa anamnese nós temos que não só fazer as perguntas, mas fazer alguma, vermos como é que a pessoa entra no gabinete, qual é o seu comportamento, como é que anda, ou seja, temos que observar, muitas vezes até temos que cheirar, porque o cheiro às vezes indica-nos algumas alterações. Às vezes é necessário fazer palpação em zonas não só de dor, mas que fazemos o percurso do meridiano para ver se há alguma alteração, se há algum tipo de dor em algum local que a pessoa não identifique e que nós sabemos que vai doer, porque sabemos que estamos no caminho certo para fazer um diagnóstico e que aquele ponto vai ser doloroso, a pessoa não tem essa percepção. Portanto, temos que fazer uma série de passos e de diagnósticos, como por exemplo o diagnóstico através da língua, o diagnóstico do pulso chinês, que é diferente do ocidental. Vamos fazer esses diagnósticos e esses passos todos para conseguirmos chegar a um diagnóstico, para conseguirmos identificar que tipo de tratamento iremos fazer ao paciente. Beleza. Me diz uma coisa, Magda, o que tu gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo, que tu acha que é de vital importância para quem tem interesse em se tratar com a medicina chinesa? Primeiro que tudo, é necessário que as pessoas tenham, as pessoas muitas vezes têm algumas dúvidas, que é, por exemplo, a acupuntura dói? É uma das perguntas. A acupuntura não é dolorosa, tem zonas que são mais sensíveis, como as zonas mais nas extremidades, por exemplo, as mãos, os pulsos, os pés, são zonas de extremidades onde têm mais terminais nervosos, a pessoa pode ter uma sensibilidade maior. Depois pode haver bloqueios em alguns pontos e como é que a pessoa ou o ponto reage? Com um ligeiro choquezinho, parece um choquezinho, isso desbloqueia o ponto e se a pessoa ficar os normais 20 minutos do tratamento, ela não voltará a sentir isso. Sentiu porque o ponto foi desbloqueado na altura, não volta a sentir. Pelo menos naquela sessão, não é? Se o ponto bloquear outra vez, irá sentir no outro, quando for funcionada novamente. Muitas vezes as pessoas perguntam se sai sangue, por exemplo. Normalmente não, as agulhas são muito fininhas, não há possibilidade de sair sangue desses locais. Mas é que sai às vezes. E porquê? Até é bom sinal, porque na medicina chinesa a energia tem que estar em contacto com o sangue para que o tratamento seja muito melhor. Nós no Ocidente não podemos fazer, mas na China os chineses até preferem picar em locais onde sangre. Eles fazem sangrias, por exemplo, na zona atrás do joelho, que muitas vezes as pessoas têm medo de tocar, nós funcionamos a parte de trás do joelho, a zona popliteia, porque aí há um ponto que é específico que trata a maior parte das coisas, mas como é uma zona que mexe com a parte ganglionar, normalmente as pessoas têm medo, mas pronto, são pontos específicos, são pontos energéticos, ali naquele ponto não passará nenhum gânglio linfático, pronto. Em relação, portanto, há pontos, como eu estava a dizer, que podem sangrar, são pontos muito específicos e têm a ver com pressão. Imaginemos que a pessoa tem uma grande dor de cabeça e tem uma pressão enorme na cabeça. Existe um ponto que faz parte do tratamento e que quando tirarmos a agulha, se ele sangrar, é bom, porque a pressão saiu. Só isso. Não é uma coisa do outro mundo, é uma coisinha de nada. Limpa-se com um algodão daqueles pequeninos em forma de bolinha, mais nada. É só isso. O que é que pode acontecer? Às vezes acontece, nós, quando pomos uma agulha, não vemos se está lá um vaso por baixo. Às vezes os vasos são visíveis, mas outras vezes não são. E depois depende muito do local e da profundidade da agulha. Ou seja, eu não vou
fazer uma profundidade no pulso, como faço, por exemplo, no glúteo, não é? E então às vezes esses vasos não se veem, podem fazer uma nódoa negra, um hematomazinho pequenino, nada de especial, com uma pressão de 60 segundos, que é o normal de estancar o sangue, ou com um bocadinho de gelo, não passa, não é? Muitas vezes até este pontinho aqui, como é um ponto que apanha 2 pontos, apanham 2 assim, ele funcionava assim, às vezes essa zona também fica com um altinho, como se fosse a fazer hematoma, mas temos que fazer realmente a pressão dos 60 segundos para conseguirmos estancar, que é o tempo de estancar o espalhar do sangue, digamos assim, um pequeno hematoma. Entretanto, que me perguntaste mais? Sobre as perguntas que podem... Me responde uma coisa, tem alguma contraindicação à medicina chinesa? Olha, como tu dizes, a contraindicação se calhar está mesmo no terapeuta que nós apanhamos à frente, não é? Pronto. Um terapeuta que não saiba que pontos é que estão, por exemplo, contraindicados em crianças ou em grávidas, que utilize muitas agulhas no mesmo tratamento. São coisas que um terapeuta que é bem formado, que já tem muita prática e que tem muito estudo, não é? Que não pratica esses erros, portanto, sem esses erros não há contraindicações. Claro que depende de cada tratamento, depende de cada pessoa que nós temos à frente, e em relação a isso, claro, como eu disse há pouco, grávidas têm os seus quês, nem toda a gente pode pegar, crianças também, portanto, nem toda a gente pode pegar. De resto... O problema é o terapeuta mesmo. Se ele não tem conhecimento suficiente, ou ele não tem experiência, aí que pode complicar. Sim. E há muita gente que tira cursos online, e curso online na acupuntura não existe, não é? Pronto. Hoje em dia as pessoas às vezes estão dando muito curso fraco, e as pessoas se formam, não têm experiência, as pessoas se formam sem conhecimento e já saem aplicando o que acham que sabem, e é o que pode complicar. Mas que bom. Então tá, Magda, eu te agradeço. Se tens agora alguma curiosidade também de saber em relação a mim, tu pode me perguntar, estou à disposição. Se quiser falar das considerações finais. Então, é assim, eu posso deixar aqui a página da clínica onde eu trabalho? Claro, sem problema. Pronto. Então, é www.semquimicos.pt, www.semquimicos.pt. O meu mail direto é magda.c.santos@netcabo.pt. E no Facebook podem me encontrar em Magda Santos Medicina Natural. Então, tá, olha, quem tiver com vontade de receber um tratamento com a medicina tradicional chinesa, já tem os contatos da Magda aí. Se tu quiser repetir os teus contatos, pode repetir para nós também, não tem problema. Então, é magda.c.santos@netcabo.pt. No Facebook está como é uma página, está como Magda Santos Medicina Natural, e que está ligada ao Instagram. O Facebook está ligado ao Instagram. Então, ótimo. Então, hoje conhecemos um pouco sobre a medicina chinesa, conhecemos que ela trabalha referente às 4 estações, quatro elementos, né? Fogo, ar, terra. 5. 5 elementos: fogo, ar, terra. Quais são os outros? Madeira. Não é ar. É madeira. É madeira, fogo, terra
terra, metal água, e água. água e Eu vou-te metal. explicar porque é que nós fazemos assim. Porque os meridianos e os órgãos e as vísceras têm horários de funcionamento. E muitas vezes nós perguntamos, olha, acontece às tantas horas isto assim, assim? E a pessoa diz, sim, acontece-me. Então nós associamos ao órgão, à víscera que nós achamos que está em desarmonia, está alterado. Então vocês fazem essa ligação, esse link aí. Tá muito Nós bom. fazemos ligação com tudo aqui na medicina chinesa. Eu acho que não falei nem metade das coisas que nós fazemos, porque é tanta coisa que tínhamos de estar aqui a fazer, a puxar o fio à meada. É que na realidade, no universo, tudo está conectado, né? Então, se tu É usar essa verdade. conexão, tudo que está conectado, aí tu consegue ter alguns resultados. Se tu começar a fazer separações, talvez não sejam tão bons resultados, porque já é uma lei, né? Todos nós estamos conectados a tudo e tudo é energia. É assim que funciona no universo. E nós também, à nossa volta, nós não temos o nosso corpo e a seguir temos camadas energéticas, não é? Sim, Não nós temos. é. Nós temos até um exemplo das pessoas que são amputadas, que sentem o membro em falta, não é? Seja um Exatamente. pé, seja uma perna, sentem dor, como se o órgão lá estivesse ou o membro lá estivesse, e é a parte energética que lá está. E não só, por exemplo, quando alguém retira, por exemplo, a tiroide, não está lá a parte física, mas está lá a parte energética, e muitas das vezes, tanto quem diz a tiroide diz a vesícula biliar, e muitas das vezes tem alguns sintomas que não está lá o órgão, mas está lá a parte energética que pode ainda fazer esse tipo de sintomas. Eu fico, eu fico muito contente porque, através desses diversos conhecimentos, seja PNL, seja hipnose, seja medicina tradicional chinesa, a naturologia, seja a partir da ciência que for, ou do conhecimento que for, é benefício para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Isso aí é muito bacana. É. Antigamente as pessoas não tinham esse grande número de recursos que hoje nós temos. Então hoje as pessoas permanecem, às vezes, num estado ruim, é porque querem mesmo, porque recursos nós temos hoje em dia para trabalhar praticamente tudo, né? Ai, olha, eu até me esqueci, agora estava a lembrar de falar que dentro da medicina tradicional chinesa, além da acupuntura e da moxabustão e das ventosas, ainda podemos ir através dos medicamentos de fitoterapia chinesa, portanto em gotas ou em comprimidos, podemos ir por essa parte. Temos a dietoterapia chinesa, que podemos ir através dos 5 elementos, e temos os exercícios, como o Qigong, o Tai Chi, que mexe tudo com a energia. Isto agora, só por falar em energia, isto mexe tudo com a energia. E os exercícios estão todos dentro da medicina chinesa também? Sim, um é com mais movimentos que o outro, os outros atuam mais a nível da respiração, mas a respiração também é energia, não Sim, é? No fundo, anda tudo à volta daquilo que nós somos, frequências energéticas, não é? realmente. Pronto. Seja na acupuntura, na medicina chinesa em geral, seja na medicação, a homeopatia só utiliza energia dentro dos medicamentos, por isso é que há muita confusão, porque dizem que são placebos, não são, que eles têm energia e fazem um efeito muito bom, e nós conseguimos passar por várias terapias, várias ciências, digamos assim, onde a energia está sempre lá, por exemplo, olha a física quântica, por exemplo,
passámos na naturologia, que também tinha, o Feng Shui. Vamos ter sempre ao mesmo resultado. Realmente, várias ciências e terapias, mas a função é essa aí. Quase todos dão, a função e o resultado é a melhora da pessoa, contribuir para a solução da doença, do emocional, do físico. E realmente todas elas bem trabalhadas com profissionais que têm conhecimento, bons profissionais, elas dão um resultado muito bom. É uma verdade. Sim. Magda, então, eu te agradeço aí pela tua participação, explicando um pouco sobre a medicina tradicional chinesa, esclarecendo alguns pontos de dúvidas aí para as pessoas. Foi muito bom. Agora eu tinha aqui umas perguntinhas para conhecer um bocadinho do PNL. Pode perguntar, estou à tua disposição. Então, eu queria saber o que é o PNL, propriamente, porque, no fundo, estamos a falar de siglas. De que é que se trata o PNL? Qual a sua função dentro dos tratamentos da medicina? Na realidade, a PNL, a sigla quer dizer Programação Neurolinguística. Da onde surgiu a PNL? A PNL veio do Richard Bandler e John Grinder, mais ou menos na década de 70. Eles perceberam que algumas pessoas tinham muito sucesso na vida e outras pessoas não conseguiam ter sucesso. E aí eles resolveram pesquisar qual era o fator que as pessoas tinham sucesso e outras não. E aí investigaram as pessoas da época que estavam tendo grande sucesso, como alguns hipnólogos da época, como algumas outras pessoas, e eles viram que tinham um certo passo a passo para o sucesso. Aí eles aprenderam a fazer modelagem das pessoas. Por exemplo, pega uma pessoa que ela é boa corredora, que ela pode correr 100 metros em 13 segundos, por exemplo, e uma outra consegue correr em 20 segundos. Aí, se tu pegar essa de 20 segundos, sendo que ela tem as condições físicas para correr em 13, tu modela o que a de 13 faz e ela consegue também correr nos 13 segundos, que tudo é um passo a passo, é uma modelagem, entendeu? Outra coisa da PNL muito bacana é que a PNL ensina as pessoas a se comunicarem da maneira correta, que às vezes tu não consegue um bom resultado porque tu não sabe se comunicar, tu não sabe colocar alguma coisa para outra pessoa e tu não sabe também ouvir o que a outra pessoa tem para te dizer. Então, a PNL, outra coisa que ela ensina muito bem é o entendimento da comunicação, entendeu? Essa é uma das funções da PNL. Como é que eu uso a PNL dentro do meu trabalho? A PNL dentro do meu trabalho eu uso porque é reprogramação mental. Então, quando eu faço, por exemplo, dentro da hipnose, o rebaixamento, e descubro qual é o trauma que está prejudicando a pessoa, aí eu consigo, às vezes, reprogramar a mente através da PNL. Entendeu? Sim. Então, como é que é feita essa consulta desde que a pessoa entra no teu consultório até que sai? Como é que é feita essa consulta? Normalmente, uma consulta comigo, uma sessão dentro do meu consultório, ela leva em torno de 1h30 a 2 horas. Na primeira sessão, eu tenho que conhecer a pessoa, então é realizada uma ficha anamnese, como também faz na medicina tradicional chinesa. Nessa anamnese eu descubro, a gente conversa, eu vejo qual é o conflito, qual é o transtorno que está incomodando a pessoa, eu descubro algumas coisas relacionadas também à parte sociocultural dela, que influencia muito, a parte profissional dela, que influencia muito em alguns transtornos que as pessoas adquirem. Depois de toda a ficha de anamnese,
eu explico um pouco sobre como funciona a hipnose, eu explico como funciona a mente humana, explico um pouco como funciona a PNL, e logo depois é feito alguns testes para ver qual é o nível de indução da pessoa, e no final a gente faz realmente a indução e começa a tratar o que precisa ser tratado. É assim que funciona mais ou menos a sessão, a primeira sessão. E aí o resto, a continuidade das sessões, elas vão ocorrendo de acordo com a necessidade do paciente, pelo que ele vai me dando de feedback e retorno. É mais ou menos assim que funciona. Olha, diz-me uma coisa, estavas a dizer que havia uns testes que fazias. Alguma pessoa, algumas pessoas não passam nesses testes, ou seja, não poderão fazer o tratamento por PNL? Os testes, na realidade, é só para mim ter uma noção qual é o grau de, ou a maneira que eu vou induzir ela depois na hipnose, entendeu? Na PNL, para te usar a PNL, fazer um teste, se a pessoa pode ou não, só se a pessoa tiver muita dificuldade em entendimento e compreensão, aí ela talvez tenha dificuldade de aplicar a PNL, mas se ela é uma pessoa que tem um certo desenvolvimento natural, é tranquilo, ela vai conseguir usar a PNL. Agora acontece, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades de entendimento, de linguagem, ou tem dificuldades, um autista, por exemplo, que às vezes não consegue ter um foco, aí é mais difícil, mas se ela é normal na matéria do entendimento, consegue ter um certo grau de compreensão, aí é tranquilo usar PNL, usar hipnose, é bem fácil. Olha, e contraindicações? Existem algumas? A PNL? Não, não Sim. existe. Na realidade, não existe nenhuma contraindicação no uso da PNL, porque a PNL, como eu te falei, tu reprogramar para dar o melhor da pessoa. Não existe contraindicação referente à hipnose, existe contraindicação ao profissional, se o profissional for ruim. Então, as contraindicações é justamente como nós tínhamos conversado antes, é um profissional que tenha qualidade, conhecimento, capacidade, aí está tudo certo. Agora, se não for, aí é que pode complicar. Então, é só o profissional que fica pegando em todas as áreas. Olha, e diz-me uma coisa, que patologias é que têm tido melhores resultados? Olha, na realidade, eu tenho tratado pessoas aqui de várias patologias e quase todas têm um resultado positivo. Mas por exemplo, depressão, eu tenho tirado muitas pessoas da depressão, ansiedade, eu tenho tirado muitas pessoas da ansiedade, fobias, baixa autoestima, compulsão alimentar, alguns vícios. Mas o que depende para dar um bom resultado? Depende justamente do comprometimento do paciente também. Porque não adianta nada o profissional ter conhecimento, não adianta nada o profissional dar o seu melhor e o paciente simplesmente não tem interesse de melhorar, não levar a sério, não ter comprometimento com os dias das sessões, não ter comprometimento com exercícios dados para manutenção do tratamento. Então, se o paciente não tiver comprometimento, aí o resultado talvez não seja tão bom. Então, depende muito do comprometimento do paciente e da habilidade e conhecimento do profissional para o resultado ser bom. Olha, diz-me uma coisa, nesses casos, é o profissional que toma alguma atitude ou a pessoa desiste? Tu diz nos casos que o paciente não tem comprometimento? Em que o paciente não tem... Sim. No meu caso, cada profissional... O que é que acontece nesses casos? Nesse caso, assim, cada profissional tem o seu procedimento, né? No meu caso, se eu percebo que o paciente não está sendo comprometido com o tratamento,
eu chamo ele para uma conversa e digo, olha, se está difícil para ti por algum motivo nós seguirmos o tratamento, é melhor nós parar o tratamento, que aí vai ser um tratamento em vão, não vai dar o resultado que tu deseja nem que eu desejo. E aí eu procuro não atender. Agora, se o paciente tem comprometimento, nós vamos junto até o fim, até dar o resultado que nós dois desejamos. É mais ou menos assim que funciona. Queres falar de algum caso que tenha sido um sucesso contigo aí? Na realidade, eu tive vários casos de sucesso, mas um caso que me chamou muita atenção num dos atendimentos meu, gostei muito, foi um atendimento que eu fiz de uma senhora de 87 anos, que ela tinha muitas feridas no corpo, e ela já tinha procurado vários dermatologistas e clínicos gerais, e não tinha dado resultado, ela seguia com as feridas no corpo. E quando me procuraram para tratar ela, eu encontrei, através da hipnose, o motivo. O motivo foi que ela tinha um sentimento de culpa em relação à morte de um familiar dela. Então, ela, de alguma forma, ela tinha que expressar esse sentimento de culpa. E ela expressou pelo corpo, através de feridas. Quando eu descobri esse ponto que fazia ela ter sentimento de culpa e sair as feridas, eu fiz um ressignificado justamente com a PNL, com a programação neurolinguística. E quando eu ressignifiquei, tirei o sentimento de culpa dela, ela, depois de 2 semanas, as feridas secaram todas. E aí ela ficou super feliz e as feridas já estavam afetando até a parte emocional, que ela estava tendo uma certa depressão. Então, ela se curou da depressão e das feridas. Então, foi um caso que me chamou muita atenção, e até pela idade dela, tinha 87 anos, era uma pessoa uma idade bem mais avançada, se permitiu ao tratamento e foi muito bem. Então, é um caso que me chamou bem a atenção e eu fiquei bem feliz com o resultado. Olha, diz-me só mais uma coisa. A partir de que idade, é que, imagina com uns pais tinham um filho que tinha um medo específico, por exemplo, de água, vamos imaginar. A partir de que idade é que o profissional aceita ou consegue fazer um tratamento de PNL a uma criança? Na realidade, a partir da idade que a pessoa tenha entendimento. Se uma criança de 4 anos tem entendimento, já começa a saber compreender alguns passos, alguns comandos que a gente dá na PNL, pode vir para o tratamento. Como tem pessoas que têm 20 anos, mas têm um certo retardo mental, que ela não consegue aceitar o tratamento. Então, o fator que influencia muito não é até a idade, é o entendimento, é a capacidade de entendimento da pessoa. Entendeu? Ok. Magda, está fechando o nosso horário do podcast. Sim. Então, eu acho que, antes de fechar, eu quero agradecer e saber se tem mais alguma pergunta, eu te respondo. Senão, a gente vai encerrando o podcast por aqui. Não. Eu só tenho a agradecer por mais este podcast, mais este convite, e espero que tenha sido útil e para muita gente, que possa experimentar a medicina tradicional chinesa, a acupuntura ou qualquer uma dos seus tratamentos, e que queiram tirar algumas dúvidas, estou cá para responder. Obrigada. Eu agradeço, Magda, a tua presença, agradeço tu ter colocado um pouco do teu conhecimento sobre a medicina tradicional chinesa para as pessoas que estão assistindo, e com certeza, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser colocar nos comentários logo abaixo do nosso podcast sobre a medicina tradicional chinesa, sobre a hipnose, sobre a PNL, deixa ali que nós vamos responder para vocês.
e agradeço vocês que assistiram o nosso podcast. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Magda, e feliz por mais um podcast, feliz por ter carregado e levado mais um pouco de conhecimento a nossas pessoas que estão precisando muito de conhecimento. Tá bom? Muito obrigado e gratidão. Obrigada.